começar falando das investigações da polícia do gravíssimo acidente registrado na 445 próximo ao UEL. Segundo a polícia, essa Mercedes e mais um outro veículo branco estariam tirando um racha. E aí perderam o controle, a câmera de segurança registrou a batida, eles acabaram acertando o motociclista de 42 anos que não tinha nada a ver com a história. Durante o acidente, ele acabou perdendo uma das pernas, está internado no hospital lutando pela vida. Wesley Lemos volta ao vivo a conversar comigo sobre esse assunto, porque ele conversou com a família. E o pedido é por justiça, né, Wesley? Sem dúvida, Parra, a família está muito abalada com essa situação e a Polícia Civil informou que já identificou, então, o proprietário deste veículo, desta Mercedes que foi deixada ali ao lado da Universidade Estadual de Londrina depois que aconteceu esse acidente na noite de terça-feira. A Polícia Civil também teve acesso a uma câmera de segurança que mostra, então, os dois carros em alta velocidade, ou seja, levantando ainda mais essa suspeita de um racha ter acontecido ali na PR-445 quando um carro colidiu contra a moto, então, deste homem que estava voltando do trabalho. Tem 42 anos, o Antônio Marcos Nascimento da Silva, que continua internado na UTI em estado grave, então, se recuperando desses ferimentos. Ele teve uma perna amputada ainda no local do acidente e precisou ser encaminhado ao hospital. Ontem, o Pedro Marconi, o repórter aqui da RIC TV, conversou com o delegado Edgar Soriani, que é o responsável pela delegacia de trânsito, e preparou uma reportagem completa nos atualizando como está a investigação. Vamos assistir. Repare no detalhe da câmera de segurança. Enquanto outros veículos trafegam normalmente pela PR-445, dois carros surgem em altíssima velocidade. Um deles acerta em cheio um motociclista que é jogado vários metros à frente. Para a Polícia Civil, as imagens e os depoimentos reforçam as suspeitas que estes dois motoristas disputavam um racha. As evidências, com a oitiva de pelo menos duas testemunhas que foram feitas no decorrer dessa tarde, comprovam que esses veículos estavam realmente disputando uma corrida ou um racha ali na rodovia. Na moto estava Antônio Marcos da Silva, de 42 anos. O homem sofreu ferimentos gravíssimos. Uma das pernas foi amputada com a força da pancada. O motorista de aplicativo que ajudou a socorrer o motociclista contou sobre os momentos de tensão. A hora que ele bateu, o motoqueiro voou, coisa de cerca de 30, 40 metros, assim, bem longe. A perna dele voou também por um lado, bem mais longe. A moto, o cara bateu, ele arrastou um pouco a moto, levou ela mais ou menos uns 100 metros de onde ele bateu com o rapaz. Uma coisa que não vai sair nunca da cabeça. O motorista que provocou o acidente fugiu, mas deixou a Mercedes-Benz para trás. A polícia já identificou o dono do carro, que foi intimado. O delegado quer saber se ele dirigia o carro de luxo que bateu na moto de Antônio Marcos. O motociclista segue internado na UTI da Santa Casa, entubado. Antônio mora com a mãe na Zona Norte e voltava do trabalho quando foi atropelado. Ele ia para a casa da namorada, que está grávida, de 4 meses. A polícia também tenta descobrir quem estava no outro carro que participou deste suposto racha em frente ao UEL. Mas vamos fazer todo o caminho possível que esse carro possa ter feito, pelo horário, sabemos a característica, a cor do veículo e certamente iremos responsabilizar a altura e caso ele não compareça e algum resultado mais grave venha a ocorrer com esse condutor da motocicleta, podemos até pleitear prisões temporárias com base no dolo eventual no crime de homicídio tentado, ou tentativa ou até mesmo consumado. Então, é bom que esses indivíduos compareçam à delegacia a dar os seus esclarecimentos, ou a polícia vai até a residência desses indivíduos com as cautelares para que eles sejam responsabilizados à altura por essa irresponsabilidade que eles fizeram. A investigação ganhou corpo com o depoimento das testemunhas, que contaram então para a polícia e confirmaram que sim, os carros estariam praticando racha. Agora a polícia vai ver, até de acordo com a imagem da câmera de segurança, calculando tempo e velocidade para calcular mais ou menos em que velocidade esses carros estavam. O Wesley segue ao vivo comigo porque ele conversou com a irmã do motociclista de 42 anos. Lembrando, né, Wesley, e com a mãe também. Ele estava saindo da casa da mãe para ir para a namorada que está grávida. Que tragédia, hein, Wesley?
Pois é, Parra, realmente uma tragédia muito grande, né? A namorada dele, então, está grávida de 4 meses. A família ainda não sabe se o filho do Antônio Marcos, por exemplo, é um menino ou uma menina. Ainda não foi possível descobrir o sexo do filho dele. Mas o detalhe, que é o primeiro filho, então, do Antônio Marcos, é uma criança que era guardada por muito tempo pela família. Afinal, ele é o filho mais velho de 7 irmãos. E a família toda tinha uma expectativa muito grande, então, do Antônio Marcos ter esse filho. A família também relatou, Parra, que ele é uma pessoa muito reservada, né? Não conversa muito ali com pessoas estranhas, enfim, uma pessoa reservada e também muito vaidosa. A família está bem preocupada com essa informação, né? Que ele teve uma perna amputada, como ele vai reagir a essa situação, afinal o avô dele, materno, também teve uma perna amputada há cerca de 8 anos atrás por um problema de saúde. E o avô dele mora, então, com a mãe dele, né? Ele vê essa situação de perto, sempre ficou muito triste com essa situação e agora, infelizmente, então, o Antônio Marcos também perdeu uma perna em um acidente de trânsito. Nós conversamos com a Maria do Carmo, que é a mãe dele. Claro, ela está muito abalada e pede por justiça. Vamos acompanhar a entrevista completa agora, uma entrevista bem emocionada. Como que está sendo esse momento para a senhora, né? A senhora como mãe, a senhora tem 7 filhos, né? E como que a senhora recebeu essa notícia? Como que está sendo esse momento? Nossa, muito, muito difícil. Eu não estou aguentando mais, porque eu tenho muito problema também, né? Tem problema, assim, pressão alta, tem muito problema de coluna, que eu quase nem posso andar, assim, sabe? E, nossa, foi um abalo muito grande quando a Daiane chegou aqui me avisando, veio mais o marido dela. Tem o papai que já tem uma perna amputada também, que eu cuido dele, né? E eu tenho muito problema, mas sempre eu cuido, assim, o que eu posso fazer, eu faço. Foi muito difícil aceitar uma coisa dessa, está muito sendo difícil, porque é que nem ela falou, né? Ele é muito vaidoso, ele é um rapaz, assim, que ele ajuda, que nem ajuda a pagar aluguel, ele pega a cesta básica lá do serviço, traz aqui para mim, né, me dá ajuda em tudo aqui, mas o que ele fica para ele não gasta à toa, ele só compra roupa, sapato, que nem ela falou que ele tem muito, tem uma sapataria, os sapatos que ele tem ali. E perfume, ele é uma pessoa vaidosa mesmo. Agora eu só imagino quando ele vê que ele não está tendo uma perna. Eu não imagino que ele vai sofrer, quando ele vê que ele não está sentindo que ele não vai ter uma perna, mas eu não tô nem... Olha, eu acho que ele nem vai, sabe, aguentar. Porque ele é assim, ele já é revoltado com o papai, assim, por causa que ele não tem uma perna, ele já tem muita dó do vô dele. Ele fala muito, ele fala assim, nossa, é triste uma pessoa viver só assim, sem uma perna, sem poder andar, sem, assim, numa cadeira de roda, em cima de uma cama. Ele tem, como ele gosta muito do vô, ele é muito apegado também, toda a vida desde pequeno, né? Ele fala do vô dele que só tem uma perna, que é muito triste. Agora imagina ele também assim. Parece que eu não sei lá, ninguém é... Olha, pra falar a verdade, eu não tô suportando, sabe? Parece que em mim, assim, parece que tá tudo trancado por dentro. Eu não tenho quase nem o que falar. Como fica, assim, o coração de mãe? O que a senhora tem para falar para esse motorista do carro, né? Seriam 2 carros que estariam disputando um racha, segundo que a polícia ainda está apurando, mas o que a senhora tem para falar? A única coisa que eu tenho que falar é que ele é um irresponsável, que ele acha que... Será que ele não pensa que ele tem uma família? Ele tem vida, ele tem mãe, tem filho também, às vezes. Tem irmão, tem a família que... Pode ele fazer uma coisa dessa com a família dos outros. Porque nem se fosse passeando, ele não podia cometer uma coisa dessa. Imagina ele o meu filho vindo do trabalho. Porque nem que ele disse que ele estava vindo, que nem passou no repórter, que nada, ele estava em 200, assim, né, a velocidade. E falando que o meu filho estava vindo numa velocidade assim, tranquila, que ele não estava correndo. Agora aconteceu uma coisa dessa, né? Para falar a verdade, parece que eu não estou nem acreditando no que está acontecendo. Uma coisa é se o Antônio Marcos tivesse envolvido no acidente por conta própria, se ele estivesse acelerando, estivesse fazendo uma barbeiragem, uma ultrapassagem proibida, ele teria assumido o risco e poderia sofrer as consequências. Nesse caso, foi de graça, Ele não teve nada a ver com a história. Saiu da casa da mãe, indo para a casa da namorada, grávida de 4 meses, na expectativa de ganhar um filho logo, logo. Aquela felicidade tremenda. E aí vem irresponsáveis, 2 carrões, 2 caras de grana, uma Mercedes e um outro carro branco, não sabe se é um Jetta ou se é um Audi, e arrebentam com a vida do cara. Como a mãe falou, mesmo que não fosse vaidoso,
que não tivesse um monte de sapato para poder escolher. O cara perdeu uma perna. Vai ter que conviver com isso pro restante da vida dele, até ele se adaptar, até ele aceitar o fato de ter perdido uma perna, vai um longo tempo. E, em primeiro lugar, ele está lutando pela vida no hospital. Esse que é o grande desafio no momento. A gente volta a falar sobre esse caso já, ouvindo a irmã do Antônio Marcos, que vai conversar com a gente. O pedido nosso, não só do Balão Geral, da cidade de Londrina, é para que esses motoristas se apresentem. E como o delegado falou, se eles não se apresentarem, a polícia vai em cima.